Jeremias capítulo 1. Como você acabou de ouvir na oração, nós chegamos à última parte do capítulo 1 de Jeremias. Nessa manhã, meu objetivo é pregar essa última parte. Eu farei a leitura do capítulo 1 inteiro, novamente, à guisa de contexto, capítulo 1 inteiro, mas a exposição se dará somente dos versículos 11 a 19. Leitura do capítulo inteiro, mas a exposição do versículo 11 ao versículo 19. Jeremias capítulo 1, assim diz o Senhor nosso Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, expõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Certo estudioso, ao refletir sobre o chamado de Jeremias, ele associou o seu recuo, o recuo de Jeremias, diante da tarefa que havia sido designada a ele, à experiência de um famoso pregador, de um grande reformador, sim, o grande reformador da Escócia, chamado John Knox. Acerca disso, proferiu tal estudioso: quando John Knox foi chamado para ser pregador, pela aclamação de seus companheiros de prisão, lá na igreja de St. Andrews,
Ele ficou tão oprimido que depois de uma tentativa ineficaz de se dirigir à congregação, derramou-se em lágrimas, saiu de forma precipitada e trancou-se em seu quarto, convencido de que nunca iria aparecer novamente ao púlpito. Não é incomum que aqueles que são os mais tímidos no início, quando são chamados, são os mais bravos no fim. Quando se torna perfeitamente claro para eles que o seu dever é ir, eles são os mais destemidos, porque estão certos de que estão indo não em obediência à sua própria fantasia ou vaidade, mas porque não podem desobedecer a uma ordem divina. O melhor antídoto para o medo do homem é o temor a Deus. Knox derramou lágrimas, tremeu e fugiu quando foi chamado para pregar pela primeira vez. Mas sobre o seu túmulo está escrito um testemunho para todas as gerações: aqui jaz alguém que nunca temeu a face do homem. Assim, a natureza de Jeremias era naturalmente sensível e acanhada, mas Deus fez dele, para a sua época, uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e muros de bronze, isto é, um coração que nenhuma tarefa podia fatigar e nenhuma oposição podia assustar. Assim como Jeremias, John Knox e muitos homens que Deus levantou ao longo da história da igreja sentiram a mesma coisa no início do seu chamado. Esse medo, esse receio. Mas o que foi que garantiu a eles, meus irmãos? O que foi que deu a Jeremias, a John Knox e a tantos outros, e continua assim mantendo firmes tais homens? Seria a sua própria capacidade intelectual? Seria as suas aptidões? Os seus dons? A sua criação? Alguma coisa inerente a eles? A resposta categoricamente para isso é não. À luz que você tem ouvido nessas exposições já iniciais de Jeremias, o que de fato sustenta os servos de Deus, não apenas os seus pregadores, mas todo o povo da aliança, o que de fato nos garante a vitória, o que nos garante a nós continuarmos avançando nesse mundo, mesmo com as oposições, com os adversários da igreja de Cristo, é exatamente a promessa da bênção da presença de Yahvé. É o Deus da aliança garantindo assim proteção ao seu povo, garantindo que a sua palavra será cumprida, garantindo que nada e nem ninguém pode fazer com que o seu povo seja destruído por completo. Sim, nessa manhã nós ouviremos mais uma vez acerca desse capítulo 1, que Yahvé é quem chama os seus ministros, e Ele mesmo é quem os comissiona a pregarem a sua palavra, garantindo-lhes a bênção da sua presença. Ele faz isso. Vimos isso no capítulo 1, versículo 1 a 3, primeira parte, a introdução da introdução, esse sobrescrito. Vimos a descrição do chamado de Jeremias, do versículo 4 até o versículo de número 10. E nessa manhã nós veremos mais uma vez o seu chamado, só que agora com foco na comissão, no envio de Jeremias, assim feito pelo Deus da aliança, garantindo a sua presença. Guarde muito bem isso. Esse é o tema central do capítulo 1. O capítulo 1 tem um tema central aqui, onde mostra que ainda tendo essa divisão, do versículo 1 ao 10 e do 11 ao 19, ainda assim você percebe essa unidade. O assunto principal é o mesmo. Veja o texto mais uma vez, a partir do versículo 11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Perceba que a partir de agora da segunda parte do capítulo 1 de Jeremias, o Senhor ele vai dar 3 lições aqui a Jeremias. E ele faz isso através de objetos, de imagens aqui que ilustram muito bem o seu chamado, bem como a sua comissão, o seu comissionamento. Observe, nos versículos 11 e 12, Deus mostra ao profeta uma amendoeira.
versículos 11 e 12. Essa é a imagem aqui. E a partir dessa imagem, o Senhor trará ensinos para Jeremias e para bem como todo o povo da aliança. Versículos 13 a 16, veja, a segunda imagem é uma panela ao fogo. Uma panela ao fogo. E dos versículos 17 a 19, a imagem ali descrita especialmente é a imagem de uma coluna de ferro. Depois que Deus diz a Jeremias o que a árvore, a panela e a coluna significam, ou seja, acerca de que a sua palavra brotará, isso em relação à vara ali, com relação à panela, que o seu juízo será derramado, e com relação à coluna, o significado básico é que o seu profeta permanecerá firme. Depois de fazer tudo isso, o profeta agora terá, sem sombra de dúvida, total preparo para encarar o seu chamado, obedientemente. Então vejamos aqui a primeira imagem, que eu já li o versículo 11 novamente, a primeira imagem, que é a imagem da vara de amendoeira. Antes de observar a imagem propriamente dita, eu quero que você observe a forma, a estrutura aqui, como o texto está disposto. Observe mais uma vez como é que o versículo 11 inicia, bem como o versículo 13. Os dois versículos, o 11 e o 13, eles começam com a mesma fórmula. Aquela fórmula que você já está familiarizado com ela, eu espero. Você viu isso no capítulo 1 e você também já ouviu e leu algumas passagens bíblicas que mostram essa fórmula. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo. Ou seja, essa fórmula introduz aqui o diálogo, mostrando que Deus toma a iniciativa e tem essa conversa com o seu profeta. Sim, a revelação aqui se dá por meio de uma conversa. Deus pergunta a Jeremias: que vês tu, Jeremias? O objetivo aqui, meus irmãos, claramente é provocar uma resposta do profeta e envolvê-lo como mais do que um mero receptor passivo ali da visão. Não apenas ele vai receber a visão, ele recebe a visão, mas Deus o envolve também no diálogo, interagindo com ele e ouvindo acerca daquela visão. As duas visões registradas dos versículos 11 e 13 são de um tipo conhecido em outros textos do Antigo Testamento. Um objeto ou um evento familiar fornece a imagem para um oráculo. Você vê isso no início do livro de Amós, no livro de Isaías também, através de alguma impressão visual. Ali a palavra de Deus se revela ao profeta. E Deus, a partir daquela imagem, passa assim a instruir o seu profeta. Os dois incidentes aqui ocorreram, meus irmãos, no caso, no capítulo 1, versículo 11 e 13 aqui, no início do ministério de Jeremias. Não há um consenso entre os estudiosos quanto a isso, com relação, no caso, a saber quanto tempo foi entre uma visão e outra, e quanto tempo exatamente foi entre o chamado inicial e aqui logo em seguida essa fala, como aparece no capítulo 1, como dá a entender, como se fosse logo em seguida. Mas, em linhas gerais, não há como nós questionarmos o fato de que sim, isso foi dado no início do seu ministério. Essas visões aqui, contribuindo assim para, como eu disse, o seu preparo, o exercício do seu ministério profético. Veja, e qual é então, você pode se perguntar: pastor, eu já entendi isso e tal, mas qual é o significado aqui então dessa primeira imagem da vara da amendoeira? Eu já li isso tantas vezes e para mim não parece fazer sentido. Qual é a explicação aqui? Deixa eu lhe perguntar, qual é o sinal? E aí, para o nosso contexto brasileiro, especialmente aqui no Nordeste, é complicado nós falarmos sobre isso, mas tente pensar um pouco, ainda com a dificuldade que nós temos local. Qual é o sinal de que o inverno acabou e a primavera está a caminho? A gente só tem duas estações aqui no Ceará, né? É basicamente calor e calor maior ainda. Primeiro semestre do ano, um pouco de chuva nós temos, e aí a gente tem a percepção de que, pronto, agora chegou o verão, porque as chuvas pararam, pelo menos aquelas chuvas mais torrenciais que acontecem no início do ano, elas param. E assim nós temos a nossa segunda estação, ou a estação mais prevalecente, que é do verão. No caso, em Anatote, onde Jeremias nasceu,
eram as amendoeiras em flor, que indicavam assim a mudança da estação, no caso do inverno para a primavera. Até hoje, meus irmãos, aquela região da Judéia é um centro de cultivo de amêndoas. A amendoeira é sempre a primeira a florescer. Já em janeiro, as amendoeiras da cidade de Jeremias ficavam cobertas de flores brancas. Muito provavelmente, e aqui também repito, não há consenso dos estudiosos, alguns entendem isso dessa forma, outros dizem que não necessariamente. Na visão de Jeremias é provável sim, mas como eu disse, nem todos pensam dessa forma. O ramo estava coberto de flores brancas, ou talvez ainda não tivesse florescido, mas seus pequenos botões começavam ali a aparecer. Seja qual for o caso, Jeremias entendeu o que aquele galho, aquela vara significava. Era o primeiro sinal da primavera. Quando a amendoeira floresce, a promessa da primavera está prestes a se cumprir. E o clima quente, ou seja, mais ameno em comparação ao inverno, está a caminho. Você já está começando a abrir o seu entendimento aqui? Veja bem o que diz o versículo 11 e o versículo 12. Observe isso. Veja, após o Senhor Deus, ele dá aqui esse item visual, ele agora apresenta o que seria o item verbal. Como assim? Após apresentar a imagem ao seu profeta, agora ele irá trazer a explicação disso, verbalizando isso. Versículo 12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Meus irmãos, quando Jeremias viu o ramo da amendoeira, vem à sua mente, por associação, a palavra relacionada de forma estreita a essa imagem, que é a palavra vigiando. E é o que Yahvé diz aqui. Ele garantiu e prometeu que estava vigiando sua palavra. E aí você diz: pastor, eu ainda não consegui entender isso. Qual é o sentido aqui? Qual é a conexão que tem a vara de amendoeira com o fato do Senhor Deus velar em cumprir a sua palavra? E aqui nós temos uma situação que de fato se torna mais complicado você capturar essa imagem se você não recorrer ao original hebraico. Sim. E aí não se preocupe com relação a isso, porque você pode dizer: mas pastor, eu não sei, eu não tenho conhecimento do original hebraico. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, concede à igreja dele homens para poder lhe dar essa instrução. Sim, através do português aqui, meramente, do nosso vernáculo, nós não conseguimos alcançar o que Deus está fazendo aqui. E aí entenda, tá? Eu digo com relação às palavras usadas, o sentido, isso é captado sim ainda no português, mas de forma mais profunda quando você observa o seu original hebraico. E qual é aqui então a questão, pastor? Veja, há um jogo de palavras. Claramente o Senhor Deus está fazendo um trocadilho no original hebraico. Como assim? Observe. O termo aqui para velar, que é usado pelo Senhor no versículo 12, eu velo, é a palavra hebraica shoked. Shoked. E a palavra para amendoeira é a palavra shaked. Ou seja, você não pode não conhecer hebraico, mas pela pronúncia, pelo menos tente capturar a ideia aqui. Enquanto ele fala, ele dá a visão da amendoeira aqui, e a palavra amendoeira é a palavra shaked, a palavra para velar é a palavra shoked. Sim, soa muito parecido aqui o vocábulo hebraico usado pelo Senhor. Na verdade, são formas diferentes da mesma palavra, a palavra para acordar ou velar. Percebe como é que Deus está fazendo aqui? Deus está instruindo o seu profeta e a sua igreja, através desse trocadilho, desse jogo de palavras, demonstrando com isso aqui, que ele desce até o nível da compreensão humana para se fazer claro. Sim, o Senhor faz um trocadilho para que possamos compreender. Meus irmãos, é exatamente esse o ensino da nossa confissão de fé, como ela reverbera o que a palavra de Deus diz acerca do pacto de Deus com o homem,
No capítulo 7, a Confissão de Fé de Westminster, na seção 1, diz o seguinte: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais devam obediência a Ele como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, escute, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual Ele se agradou expressar por meio de um pacto. Atente-se para essa declaração confessional: senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus. Essa declaração aqui, essa expressão teológica aqui, ela tem profundo significado. A ideia, nossos pais expressaram aqui em nossa confissão de fé, é que Deus, para se relacionar com a criatura, o Criador, para lidar com a criatura, ele precisa, no caso, nós precisamos que Ele venha a condescender conosco. O que significa isso, pastor? Falar numa linguagem compreensível a nós. Não é usar uma linguagem chula. Não significa dizer palavras que são contrárias à sua natureza, não, de forma nenhuma. Mas falar numa maneira que nós consigamos entendê-lo. Como um pai fala para o seu filho pequeno. Deus faz isso conosco. Ele fala de uma maneira que nós possamos entender. O próprio estabelecimento do pacto do Senhor Deus com o seu povo é uma expressão vívida de condescendência voluntária. Deus voluntariamente condescendeu em estabelecer conosco um pacto. Uma expressão muito clara da comunicação fácil de nós entendermos da parte do Senhor Deus. E algo semelhante a isso está acontecendo aqui. O Senhor, através desse jogo de palavras, está aqui se expressando ao seu profeta para que ficasse muito claro o que ele queria mostrar a ele. Meus irmãos, a amendoeira era a árvore do despertamento. Era a primeira árvore a despertar depois de uma longa sesta de inverno. Era também a árvore da observação, a árvore pela qual as pessoas observavam a primavera. Deus mostrou a amendoeira Jeremias para ensinar que ele está bem desperto. Deus não está dormindo. Ele não cochila. Ele nunca entra em estado de hibernação. Deus ainda está velando. Ele está bem acordado, observando e esperando. Deus está cuidando para assegurar que tudo o que Ele prometeu vai acontecer. Ele está zelando pela sua palavra. E Ele certifica-se que ela seja cabalmente cumprida. É essa a ideia aqui. Esse, meus irmãos, é um dos principais temas do livro de Jeremias. Não apenas no capítulo 1, mas em todo o livro de Jeremias. Como certo autor disse, o poder e a inevitabilidade da palavra divina movendo-se inexoravelmente em direção ao cumprimento. Desde o início você vê a palavra de Deus se movendo para o seu cumprimento. Sim, o que você tem diante de você aqui nos seus olhos, versículos 11 e 12, através de uma imagem e através da fala do Senhor, é que Deus fará tudo aquilo que Ele prometeu. Tudo. Ele está concretizando os seus planos, mesmo quando parece adormecida a sua palavra. Mesmo quando parece que não está acontecendo nada, a palavra de Deus está esperando para explodir em flor. Não está morta, está viva. Assim como a amendoeira, ela está começando a florescer. Não se pode impedir que a promessa de Deus seja cumprida. Do mesmo modo, não se pode impedir que a amendoeira floresça na primavera. Essa é a ideia. Assim como ela vai florescer, assim como ela está caminhando para isso acontecer, a palavra de Deus, ela também irá florescer. Isso lembra claramente a nós um outro profeta. No caso, o que Deus disse através de um outro profeta, lá em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11. Assim como descem a chuva e a neve dos céus,
e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meus irmãos, os longos anos de supressão do culto verdadeiro ali em Judá ao Senhor, por Manassés, aquele rei ímpio, tinham terminado há não muito tempo. E não houve uma resposta óbvia da parte de Deus às atrocidades que o povo tinha cometido durante aqueles anos. Sua palavra, isto é, as estipulações pactuais, aquilo que Deus determinou desde o início, ainda estavam em vigor? Será que estavam em vigor? O fato de que a rebelião de Manassés não tinha recebido a retribuição divina, que as advertências proféticas anteriores de julgamentos sobre os rebeldes pareciam ter sido equivocadas, como seus oponentes afirmavam, confundiu muitas pessoas naqueles dias. Quando foi chamado para ser o portador da palavra do Rei dos Reis, Jeremias, sem dúvida, tinha questões não resolvidas sobre como essa palavra funcionaria na prática. Mas desde o início, o Senhor agiu para convencer o jovem profeta de que sua palavra ao seu povo não tinha sido descartada e que suas advertências seriam implementadas se não houvesse uma resposta adequada em breve. Em outras palavras, a longanimidade de Deus em não castigar severamente o seu povo de forma rápida não significava dizer que ele não estava velando pela sua palavra e que ele não iria cumpri-la em tempo oportuno. Jeremias é alertado, meus irmãos, para o escrutínio do Senhor sobre aquilo que está acontecendo. A inércia imediata não deve ser confundida com a falta de interesse. O Senhor da história, que tinha anunciado a sua vontade ao seu povo, está dando os passos necessários aqui nesse texto, para garantir que seu propósito certamente será cumprido. Percebe aqui o que esse texto declara para nós essa manhã? Não é exatamente uma oposição ao pensamento de muitos em nossos dias também? Os ímpios zombam da palavra de Deus e dizem: onde está o Deus de vocês? Ele não prometeu que iria voltar? Ele não disse que um dia voltaria para julgar o mundo, para exercer juízo contra esta terra? Onde ele está? E assim eles agem como se Deus não estivesse velando pela sua palavra, como se Deus não fosse cumprir as suas ameaças. Meus irmãos, todos estes que assim caminham zombando da palavra de Deus, achando que Deus está dormindo, que Deus não está vendo o que está acontecendo, certamente, se não se arrependerem, perecerão. Talvez você diga: mas pastor, isso é muito claro, eu sei disso. Os ímpios certamente provarão o juízo divino. Eles vivem nessa condição, eles vão perecer, dentre outras coisas, por zombarem de Deus e não se arrependerem dos seus pecados. Mas eu pergunto a você, e com relação aos seus pecados? E com relação aos seus pecados, crente? Sim, você que vive em pecado, você que professa a fé em Yahvé, que diz: eu temo e eu creio no Deus da aliança, eu creio nele, eu sirvo a ele. Você que ainda vive em seus pecados e confia, no caso, de forma pecaminosa, trata a longanimidade de Deus, que é tardio em irar-se, que não ainda julgou você. Você tem aquele ledo engano, achando que eu cometi esse pecado hoje, não recebi nenhuma punição por isso, vou cometê-lo novamente. Eu quebrei este mandamento aqui nesse momento e não teve nenhum tipo de punição, não teve nenhum tipo de fala do Senhor contra isso, eu não recebi nenhuma resposta divina. Então eu permaneço praticando o pecado, me entregando a este pecado.
Você acha mesmo que aquele que vela em cumprir a sua palavra em tempo oportuno não se levantará contra você? Você acha mesmo que pode continuar quebrando a lei após lei, mandamento após mandamento, quebrando o pacto diariamente, não sendo fiel à sua esposa, não sendo fiel ao seu esposo, não cuidando dos seus filhos como deveria, não sendo fiel com a sua igreja, não sendo fiel a Deus? Você acha mesmo que o Deus que vela em cumprir a sua palavra deixará você impune? Jamais. Não tome Deus por comparsa, por cúmplice dos seus pecados. Não ache que Ele está alheio ao que está acontecendo. Ele observa todas as coisas. Veja, você ouviu isso em Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5 ali, versículo 5, mais precisamente. Ele é aquele que tem conhecimento nosso, quando nós estávamos ainda sendo formados no ventre. Ele adentra a profundidade do ventre. Mas o que é isso? Ele tem conhecimento nosso antes da nossa formação. Ele sabe nossos pensamentos. Ele conhece o que se passa em nossos corações, porque Ele mesmo os esquadrinha. Que loucura! Que loucura é alguém tentar fugir da presença do Senhor Deus, achando que lá no seu quarto, ou em qualquer outro lugar que você estiver, você pode se livrar do escrutínio divino. Loucura. Por isso a palavra de Deus lembra essa manhã, através da visão que Deus concedeu a Jeremias aqui, da vara da amendoeira, que assim como ela iria florescer, certamente a palavra de Deus será cumprida, porque Ele vela em cumprir a sua palavra. Mas não apenas essa imagem é dada. Observe agora na segunda parte do texto, versículos 13 a 16. Agora vem uma outra imagem, que é outra parte visual, que é a panela ao fogo. Versículo 13 aqui. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Mais uma vez, meus irmãos, Deus usou algo comum aqui para ensinar Jeremias. Primeiro, aquele galho de amendoeira, e dessa vez agora uma panela simples, uma panela velha, comum, até provavelmente feita de ferro ou de cobre. O profeta, ele viu essa panela ali sobre um fogo aceso, essa é a inferência aqui do texto, e como qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento sobre isso, sabe que não demora muito para a água ferver numa chama aberta. Imagine aqui a situação, a panela descansando ali sobre a lenha, ou o carvão, e a água esquentando até chegar a uma forte fervura. A ideia no original aqui, a palavra, não diz literalmente ferver. Na verdade, diz literalmente soprado para cima. Em outras palavras, o fogo está sendo alimentado, as chamas estão sendo avivadas e as brasas estão estourando em labaredas. Enquanto a panela está sobre o fogo, ela pende para um lado. A água fervente borbulha sobre sua lateral e o vapor sobe sibilando das chamas. Essa é a imagem que você tem que ter na sua mente, daquela panela fervendo ali e sendo derramada. Esse foi o visual que Jeremias viu. Mas logo em seguida o Senhor Deus vem aqui com o seu item, a sua fala aqui, o item verbal. Versículos 14 e 15, parte A. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra, pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Veja, o problema está se formando e não há nenhuma dúvida aqui para qual direção o vento está soprando. O caldeirão estava de forma ameaçadora, apontando aqui, pendendo aqui para o norte. Meus irmãos, a Bíblia nesse momento aqui não identifica
não nos dá detalhes sobre a quem o Senhor estava se referindo. Vários inimigos do povo da aliança vieram do norte. Mas ao longo do livro de Jeremias, nós observaremos que aqui é uma referência aos babilônios. Sim, eles estavam vindo de força em força e chegaria o momento em que eles serviriam ao Senhor Deus como essa panela fervente sendo derramada sobre o seu povo. Só que mais do que o povo que está vindo, mais do que compreender que eram os babilônios, e você verá isso como eu disse, o texto aqui, no versículo 14, especialmente no versículo 15, a parte A, nos diz quem é o agente na verdade. Antes dos babilônios, antes de pensar numa nação, num rei que se levanta para castigar Israel, Judá nesse caso aqui, Deus é descrito como aquele que irá executar o juízo. Deus está convocando os reinos do norte. E quando os babilônios estivessem marchando ali, eles marchariam sob as ordens divinas. Deus é quem iria entornar a panela e despejá-la sobre Judá. Por quê? Porque castigar o pecado é uma prerrogativa de Deus. Ele é o justo juiz, como diz o versículo 10 desse capítulo, que arranca e derriba as nações. É Ele quem destrói e também traz a ruína aos reinos. Como diz o versículo 16 aqui: pronunciarei a minha sentença contra o meu povo. Deus faria isso. Jamais perca isso de vista. Soberanamente, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é quem iria usar a Babilônia contra o seu povo. Mas a pergunta que você pode fazer essa manhã é: como será, ou como seria ali para Jerusalém ser escaldada pela panela fervente do juízo divino? Como é que seria isso? Observe o versículo 15 ainda, parte B. Os reis do norte virão contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. Você tem uma pista aqui nesse versículo 15, parte B. Qual é a pista? Quando o juízo de Deus, através daquele povo viesse, Jerusalém seria uma cidade sitiada. Sim, exércitos inimigos iriam acampar em torno das muralhas de Jerusalém, esperando o povo da aliança morrer de fome. Enquanto isso, esses mesmos exércitos iriam se apoderar das defesas ali, ou melhor dizendo, das indefesas cidades e vilas na zona rural de Jerusalém. Seria assim que isso iria acontecer. Pelo menos parte dessa ação envolveria o sitiar a cidade e deixá-los sem saída. Mas ainda tem uma pior parte, no versículo 15 ainda, parte B. Cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém. Pastor, por que essa é a pior parte? Ora, porque isso daqui, meus irmãos, se tratava de uma humilhação total naqueles dias. Naquele tempo, quando um rei ele queria mostrar o seu domínio absoluto sobre os seus inimigos vencidos, ele instalava o seu trono às portas da capital deles. Há um mural antigo, por exemplo, que mostra Senaqueribe assentado às portas de Laquis, governando como um juiz sobre aquela cidade. Agora pense no quanto isso seria algo degradante para toda a cidade de Jerusalém. Lembre-se do contexto. Jerusalém é a cidade onde o filho de Davi deveria se assentar no seu trono. Sim, Jerusalém era o símbolo ali do próprio trono de Deus nessa terra. Mas quando a panela fervente se derramasse sobre ela, eram os generais babilônios que iriam estabelecer os seus tronos às portas da cidade, incircuncisos, ímpios,
pagãos que não temiam a Deus, iriam se colocar como governantes da cidade santa, meus irmãos. Que terrível juízo está sendo descrito aqui pelo Senhor Deus. E vocês perguntam, mas reverendo, isso aconteceu de fato? Vá para o capítulo 39 de Jeremias. Capítulo 39 de Jeremias. Veja como essa coisa terrível aconteceu. Capítulo 39, versículo 3. Capítulo 39, versículo 3. Então entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e se assentaram na porta do meio. Nergal, Sarezer, Sangar, Nebo, Sarzequim, Rabi, Sares, Nergal, Sarezer, Rabi, Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Sim, isso aconteceu. Que terrível juízo. Irmãos, para você ter uma ideia disso, seria como se ímpios assentassem no trono, ou no caso, colocando melhor, em posição de autoridade sobre a igreja e governassem a igreja, oprimindo e exercendo seu juízo, sua impiedade contra o povo da aliança. E aí você lê e escuta esse texto, agora com a sua explicação, e fica pensando, mas reverendo, o que foi que aconteceu? Por que é que Deus permitiria que o seu povo amado por Ele, vivenciasse tamanha vergonha? Por que Deus permitiu isso, pastor? Não apenas permitiu, pastor. O Senhor é o próprio agente do juízo, é Ele quem iria executar esse juízo. Por que isso aconteceu? Ora, o versículo 16, meus irmãos, nos dá uma boa razão aqui. Veja o versículo 16. Pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. O povo de Deus o havia rejeitado. Eles decidiram seguir outros deuses, e por isso Deus derrama o caldeirão sobre eles. O povo aqui não iria receber mais do que eles mereciam. Meus irmãos, eles queimaram incenso a outros deuses, o que era uma flagrante violação do primeiro mandamento que Deus havia dado, que você conhece muito bem. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. E a palavra aqui, usada para se referir à queima de incensos, ela pode, em alguns casos, ela inclui o oferecer sacrifícios. Como assim, pastor? Veja, eles estavam não apenas adorando falsos deuses e queimando incensos a esses falsos deuses, mas o que estava também acontecendo, muito provavelmente aqui, era holocausto, sacrifício. Sendo mais direto ao ponto, eles estavam, através dos falsos deuses, tentando alcançar a expiação dos seus pecados, como se eles pudessem servir como um redentor. Vocês têm ideia do que significa isso? Um ataque direto ao Senhor, um ataque direto a quem Deus é, aquele que você ouviu em Isaías capítulo 41, eu sou o Redentor de Israel, eu sou, não os falsos deuses, eu sou o Redentor de Israel. Blasfêmia, grave pecado sendo cometido contra o Senhor Deus aqui. Não apenas isso, que já é algo terrível, mas eles também estavam fazendo imagens com as suas próprias mãos e prestando culto a elas, uma flagrante violação do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura.
não irás adorar, não irás prestar culto. No mínimo aqui, logo de cara, você tem 2 mandamentos, os 2 primeiros sendo quebrados aqui pelo povo, claro, muitos outros também foram quebrados. Isso admira você? O povo se encontrar debaixo da panela fervente? Meus irmãos, essa é uma demonstração muito vívida de uma advertência do Senhor Deus para aquelas pessoas, para você, que professa um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo, mas que incorre em pecados semelhantes ao povo, aqui, pecados escritos por Jeremias. Se você se comporta como o povo naqueles dias de Jeremias, não tenha nenhuma dúvida que você se coloca sob a panela fervente. Não repita o mesmo pecado que eles cometeram. Eles não acreditavam que Deus punisse o pecado, então eles decidiram ali continuar vivendo suas vidas pecaminosamente. Jerusalém jamais será destruída. Nunca um ímpio, um incircunciso vai pisar aqui no sentido de governar, que vai subjugar essa terra. Isso nunca vai acontecer. O trono de Deus está aqui. Isso nunca vai acontecer. São ameaças vazias. Esse profeta ele é radical demais. A atitude deles aqui, meus irmãos, ela é demonstrada numa expressão que aparece nesse livro, lá no capítulo 17, versículo 15. Onde está a palavra do Senhor? Onde está a palavra do Senhor? Essa é uma atitude perigosa para tomar diante do Deus da amendoeira, porque Ele é o Deus que vela em cumprir a sua palavra. E as suas ameaças de juízo, guarde isso, são tão certas quanto as suas promessas de graça. As suas ameaças de juízo são tão certas quanto as suas promessas de graça. O povo iria acabar descobrindo isso, como aconteceu. Se você se encontra aqui nessa manhã, que está em Cristo, que conhece o Senhor Jesus Cristo, tem se curvado diante de ídolos, pense muito bem no que você tem feito. É algo impressionante e terrível como os valores mundanos eles têm a capacidade de se misturar com os valores do reino de Deus. E sim, a igreja por vezes acaba passando por um processo, eu digo a igreja visível de Cristo, um processo de mundanização, adotando comportamentos e práticas semelhantes aos pagãos, aos ímpios. Quantos entre nós não acendem seus incensos aos falsos deuses do ego, do sexo, do poder, do luxo, da popularidade, da beleza, do dinheiro e de tantas outras coisas? Sempre ali esses falsos deuses estão clamando por atenção. E quantos dentre nós, talvez seja o seu caso aqui nessa manhã, não tem se prostrado diante desses falsos deuses e adorá-los? Talvez você diga: eu nunca fiz com as minhas mãos uma imagem de fundição, reverendo. Mas quantas vezes você criou um falso Deus no seu coração e o alimenta? E tenta alcançar de alguma maneira alívio, expiação, através da adoração a Ele. Seja surdo para esses falsos deuses, pois é contra esse tipo de pecado também que a ira do Senhor Deus há de ser revelada, contra toda idolatria e profanação do seu nome e do seu culto. Terceiro e último lugar, observe agora a última imagem, a coluna de ferro, versículo 17. Sim, havia mais uma parte aqui da demonstração a ser apresentada. Deus, ele antes de citar aqui a imagem, no versículo 17, ele repete o chamado de Jeremias. Veja:
Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Meus irmãos, coisas importantes, elas precisam ser repetidas, especialmente para candidatos que são inseguros em cumprir a sua tarefa, o seu serviço. Por isso Deus repete aqui o chamado de Jeremias. Jeremias já tinha ouvido a maior parte disso, você sabe, no início do capítulo 1. Deus já havia colocado as suas palavras na boca do seu profeta, e já tinha dito a Jeremias também que ele não deveria entrar em pânico, que ele não deveria temer. Então, por que Deus faz isso daqui? Ora, ou melhor, o que tem de diferente nessa fala do Senhor aqui? Primeiro, que você observa agora, de forma ainda mais clara, um sentido de urgência nessa fala do Senhor, no versículo 17. Ele, ao dizer ao seu profeta, você deve cingir os lombos, a ideia é que ele estava dizendo, você deve estar preparado, Jeremias. Literalmente o Senhor Deus disse, esteja preparado, como se ele tivesse que arregaçar a barra do seu manto e prendê-lo ali no seu cinto, para que nada o atrapalhasse. Esteja com os lombos cingidos, preparado. Mas há um segundo aspecto aqui também, nessa nova fala aqui, nessa repetição acerca do chamado de Jeremias, que é a advertência. Deus não apenas agora fortalece o profeta, lembra do seu chamado, mas também ele dá uma advertência a Jeremias. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Mais uma vez, de forma poética, o Senhor Deus nos dá aqui a sua revelação através de um jogo de palavras. Algumas traduções colocam da seguinte maneira, tem uma tradução que coloca assim, esse mesmo texto: não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Uma outra tradução: não tenha medo deles agora, pois do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda, quando estiver no meio deles. Qual é a ideia então aqui? Qual é o jogo de palavras, pastor? Veja, se Jeremias entrasse em pânico, Deus lhe daria algo para que ele entrasse em pânico de verdade. A questão é que se Jeremias perdesse a coragem perante aqueles meros seres humanos, Deus iria desencorajá-lo. Você entendeu? Se você temer os homens, você terá muito mais razão para temer a mim. Eu mesmo vou infundir terror em você. Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: essa passagem contém uma proveitosa doutrina, da qual aprendemos que nunca faltará força aos servos de Deus, desde que eles busquem sua coragem da convicção de que foi o próprio Deus que o chamou. Porque então Deus lhes dará força e coragem invencíveis, a fim de torná-los formidáveis para o mundo inteiro. Mas se eles ficarem descontrolados e tímidos, e se voltarem para cá e para lá, e forem influenciados pelo medo dos homens, Deus os tornará indignos e desprezíveis, e os fará tremer com o menor sopro de ar, e eles serão inteiramente quebrados. O Senhor falou sobre isso, o Senhor Jesus Cristo, e você ouviu isso nessa manhã na leitura de Mateus. Mas deixe-me ler o texto correferente de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Qualquer pessoa que diga uma palavra de testemunho em defesa de Cristo, mesmo em face ao escárnio ou perseguição, precisa fazê-lo com coragem espiritual. Aqueles que servem a Deus, aqueles que estão em Cristo, devem fazê-lo sem temor de homens. Entenda isso. Entenda isso. Você é homem, você é mulher,
Vocês, crianças, filhos da aliança, que se encontram também no pacto com o Senhor, devem temer a Deus, mas jamais temer aos homens. Mas, pastor, como assim? Não temer aos homens? No sentido de que você vai se amedrontar e deixar de viver a sua vida cristã e cumprir o propósito da sua vida por temor a eles. Os homens podem tirar a minha vida, podem me perseguir, podem me lançar em cadeias, podem me trazer várias circunstâncias contrárias a uma vida mais pacífica nessa terra, tirar os meus recursos, tirar a minha saúde, no caso me colocar numa situação mais debilitada. Eles podem fazer tudo isso contra você, mas como diz a palavra de Deus, e você ouviu isso nessa manhã, eles não podem tocar na sua alma, eles não podem arrancar a sua fé, eles não podem fazer o que Deus pode fazer. Então você deve temer muito mais a Deus, que pode infundir terror em você. Percebe que, e aí não tem como falar isso de outra maneira mais clara do que isso, aplicando de forma específica ao ministério. O ministério da palavra não é para frouxos. O ministério da palavra não é para frouxos, não é para covardes, não é para homens que têm receio de sofrerem sanções de concílios superiores. Veja, eu não estou fazendo uma defesa aqui de insubordinação, de falta de respeito com os tribunais eclesiásticos, não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou falando é homens que temem falar a verdade por medo de alguma repreensão, até mesmo de autoridade eclesiástica ou civil. Já pensou um negócio desse? Se João Batista temesse Herodes, nunca que você teria descrito ali o relato da sua cabeça sendo cortada. Pelo contrário, seria um profeta da corte, seria um profeta que seria muito bem aclamado, e até porque Herodes gostava e tinha até certa consideração por João Batista. Mas profeta que tem cabeça cortada, certamente não tem temor de homens. Não pode ter temor de homens. Ora, se o nosso Senhor, se o capitão da nossa salvação, ele foi à cruz, foi até o fim, como nós, que dizemos que o servimos, iremos recuar diante e principalmente da sua presença que está conosco e nos garante sim cuidado e proteção? O ministério não é para frouxos, mas a vida cristã também não é, como um todo. Não estou dizendo com isso que você não pode em algum momento sentir medo, o ponto não é esse, mas é que a despeito do medo que você tem, você busca encorajamento em Cristo e na força do seu poder. E assim você é fortalecido novamente, e você é reerguido pelo Senhor e continua a sua caminhada cristã, descansando no Senhor e crendo na sua promessa de que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, para ser usado assim, ou usado dessa forma, Jeremias ele iria precisar de força sobrenatural, que é exatamente o que Deus prometeu, como diz o versículo 18 e 19. Veja: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quão forte Jeremias seria! Ora, Deus fez dele uma cidade fortificada. Ele seria como uma espécie de metrópole em forma de homem. Seria como uma cidade sobre um monte, com suas altas muralhas e fortes torres, e defendida por um poderoso exército. Um exército de 3 pessoas. Jeremias não era um herói militar, você sabe disso. Ele era um homem do clero, filho de sacerdote, um profeta. Mas ele aqui, com a proteção divina ao seu lado, era tão forte quanto um homem militar, quanto um oficial, um herói militar. Mas Deus também, diz o texto, fez dele uma coluna de ferro, ou seja, uma viga de aço em forma de homem.
A palavra para coluna aqui, meus irmãos, não é o termo para um pilar que é independente. Não, não é essa a ideia. É a palavra usada para uma estaca ou um poste de fundação que suporta todo um edifício. É essa a ideia. Jeremias, ele seria uma torre de força. Ele iria apoiar e defender o povo de Deus, como essa coluna aqui. Sim, Deus fez Jeremias forte dessa forma, e Jeremias precisava desse tipo de força. Aí diz o texto ainda, como nós já lemos, Deus ordenou que ele se posicionasse contra os reis, oficiais, sacerdotes, o povo de Judá, o que certamente o texto nos mostra que isso não deixou muitos aliados para Jeremias. Na verdade, quando você for ver a história, você verá que não teria praticamente nenhum aliado. Os reis estavam contra ele, os conselheiros, os funcionários públicos, por assim dizer, do reino, estavam contra ele, os ministros estavam contra ele, os cidadãos comuns estavam contra eles, as pessoas normais, por assim dizer também. Até mesmo seus próprios colegas de ministério estavam contra ele. E com amigos como esse, quem aqui precisa de inimigos, né? Veja o termo, pelejarão contra ti, claramente usando um termo de conflito militar aqui. O povo iria declarar guerra a Jeremias, tentando destruir o seu ministério, acabar com a sua vida. E ao ordenar que Jeremias cingisse os seus lombos, como ele falou no versículo 17, é como se Deus estivesse também dizendo a ele: vista a sua armadura militar. Meus irmãos, Jeremias foi constituído sobre nações e reinos, para destruí-los e edificá-los. E isso incluía enfrentar os inimigos de Deus, recusando-se a se colocar, a ceder à opressão política. E como é que ele poderia fazer isso? Como é que um jovem profeta, alguém que não sabia ainda falar, poderia enfrentar tudo isso? Ora, só tinha uma razão para isso acontecer, você tem ouvido isso desde o começo. A coragem de Jeremias e a sua força viriam do Senhor. Sim, Jeremias não fez de si mesmo, veja, o texto diz isso. Jeremias, no caso, não diz o que eu estou falando agora. Ele não fez de si mesmo uma cidade fortificada. Ele não se transformou numa coluna de ferro. Ele não ergueu a si mesmo como um muro de bronze. Não foi Jeremias que fez de si mesmo essas coisas. Deus fez Jeremias isso, ou fez dele isso. Ele diz: eis que hoje te ponho. O próprio Deus era o mestre de obras dessa construção, meus irmãos. O próprio Deus. Veja, observe, a fala aqui está no presente. Te ponho. Sim, bem ali, desde o início do seu chamado, Deus equipou Jeremias com a coragem necessária para cumprir a sua comissão. Como eu falei no sermão passado, a quem Deus chama, Deus capacita. Desde o início. Certo erudito judeu, ele tinha o seguinte a dizer a respeito do chamado profético. Ouça: assim encontramos profetas que não deixaram de falar ao povo até que foram mortos. É essa influência divina que os move, que não lhes permite descansar de modo algum, embora possam trazer sobre si grandes males por causa de sua ação. Assim, quando Jeremias foi desprezado, como outros mestres estudiosos de sua época, ele não poderia, ainda que o desejasse, reter sua profecia ou deixar de lembrar ao povo as verdades que eles rejeitavam. Sim, por causa da proteção divina. Deus, o Deus da amendoeira, o Deus que vela para assegurar sua palavra, que ela seja cumprida, foi Ele quem tornou Jeremias este homem firme.
Jeremias, meus irmãos, era como o puritano descrito na obra, no texto de John Gee, acerca do caráter de um antigo puritano inglês. Ele escreve: um homem firme, acerca desse puritano inglês, um homem firme, sempre imutável, para que aqueles que em meio a tantas opiniões tenham perdido a perspectiva da verdadeira religião, possam voltar a ele e lá encontrá-la. Essa é a descrição de um puritano do século XVII, que pode também ser dada acerca de Jeremias, de John Knox, e tantos outros. Isso pode ser dito a seu respeito. Você é um cristão firme? Você é um cristão firme? E aí não entenda, não confunda firmeza de convicção, de fé, de doutrina, da verdade de Deus, de estar fortalecido no Senhor e caminhar em meio à oposição com teimosia. Você é um cristão firme? Sim, porque a ordem para permanecer firme na batalha não é apenas para Jeremias. É uma ordem para todo seguidor de Cristo. Jeremias é um retrato de um servo de Deus que resiste e não é vencido. Ele reconhece as suas dificuldades, os seus problemas, mas ele permanece firme. E como você já ouviu tantas vezes, nessa manhã e nos últimos meses, para você permanecer firme como Jeremias e outros, somente fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você deve se preparar para o combate. Como é que você se prepara para o combate? Efésios, capítulo 6, versículo 11 em diante. Você vai se revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar o quê? Firme contra todas as ciladas, os estratagemas de quem? Do adversário, do diabo. Você precisa cingir os seus lombos e se manter firme, cingindo-se com o quê? Com o cinto da verdade. Existe alguma coisa nesse mundo mais forte para que você possa se manter firme do que as promessas de Deus em Cristo? O chamado para ser forte no Senhor, meus irmãos, não é apenas para profetas como Jeremias. É para todo cristão que precisa enfrentar o perigo espiritual. No livro de John Bunyan, O Peregrino, cristão responde ao chamado de Deus e embarca numa grande jornada até a cidade celestial. No caminho, alcançou o Senhor interesse próprio, um homem que difere do que ele chama de cristãos do tipo mais rígido. Muito atual isso. Ele crê de acordo com a maré, não pode ser incomodado com as exigências do discipulado. Ele não está disposto a arriscar tudo por Deus, caso isso inclua qualquer sofrimento. Nunca teimamos contra o vento e a maré, diz o interesse próprio, o Senhor interesse próprio. Somos mais zelosos pela religião quando esta se nos apresenta com sapatos de prata, e gostamos muito de acompanhá-la em público, à luz do sol, quando todos veem e aplaudem. Cristão responde a interesse próprio com palavras que se aplicam a Jeremias e a todos que estão em Jesus Cristo pelo Evangelho. Se quereis acompanhar-nos, tereis de remar contra o vento e contra a maré. O que, segundo vejo, não está no vosso credo. Tereis de reconhecer a religião, tanto nas suas galas como nos seus andrajos, e acompanhá-la tanto quanto sofre perseguições, como também quando você passeia pelas ruas com geral aplauso. Muito fácil, não é? Servir a Deus, servir a Cristo, quando todos aplaudem, quando todos estão ao nosso redor, nos aplaudindo, nos apoiando, quando as circunstâncias são favoráveis, quando a igreja cresce de vento em polpa, quando os celeiros estão fartos, quando há paz e prosperidade, quando tudo vai bem, quando a maré e o vento são ao nosso favor. É fácil, não é?
Mas você não foi chamado para servir a Deus somente nessas circunstâncias. Mas como diz aqui nessa ilustração do peregrino, também quando a maré e os ventos sopram contra. E isso acontece por vezes. Por vezes. Mas o que garante? Quando a maré e os ventos sopram contra, lembra do Senhor no barco? A presença de Deus com o seu povo. Meus irmãos, esta é a característica permanente da vida de todo o povo de Deus. Não é a sua sabedoria, não é a sua força que garante a sua sobrevivência, que o seu barquinho não vai naufragar, não é. Mas a presença protetora de Deus com você para garantir o seu livramento. Como é que esse texto se aplica a nós aqui, a tantas circunstâncias? Ora, nós não somos profetas como Jeremias foi. Não teremos visões divinas e revelação direta, como ele teve. Apesar de alguns discordarem disso, né? Falsos profetas. Mas há um modo óbvio pelo qual o texto aqui ele pode ser aplicado à igreja como um todo. Não foi apenas Jeremias que teve que enfrentar uma época, um período hostil, e que fazer coisas ali, no caso, obedecer a palavra de Deus e se opor às práticas do povo, seria tratado como radicalismo, como algo que era além do exigido. Não foi apenas ele que teve que enfrentar perigos e adversários. O desafio aqui não é apenas para Jeremias, não foi apenas para Jeremias, mas como Paulo fala em Filipenses 1:28, em nada estáis intimidados pelos adversários. A ideia é, não se deixe intimidar. É uma palavra usada, meus irmãos, para indicar o terror de um cavalo assustado. Não se deixe intimidar pelos adversários do Evangelho, por aqueles que perseguem a igreja de Cristo. Não se deixe intimidar. É mediante a presença de Deus e os recursos que Ele nos dá pelo Seu Espírito Santo em Cristo, que o povo da aliança pode resistir a todos os adversários, à própria carne, ao mundo e a Satanás. E somente assim poderemos perseverar, esperando o sucesso tão almejado. E não é a glória desse mundo, mas a glória de Cristo. Lembre-se da promessa do Senhor em Mateus 16:18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Yahvé é quem chama os seus ministros e todos nós, todos os seus servos, para adorarem a Ele, para servirem a Ele, para se envolverem em suas vocações nesse mundo e propagarem assim o seu reino. É Ele quem faz isso, Ele nos comissiona para nossas vocações. E mesmo enfrentando adversários e circunstâncias difíceis, Ele nos promete a bênção da sua presença, nos garante isso. Como Ele disse, e eu já falei para vocês essa manhã, eis que estão convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Emanuel, Deus conosco, está em nosso meio agora, em culto solene, nossas vidas diariamente e habitando dentro de nós. Você quer uma garantia melhor do que essa? Maior do que essa? Cristo, pelo seu Santo Espírito, habita em você, está com você, lhe ajudando e socorrendo com todas as suas dificuldades, sejam elas quais forem. Que o Senhor Deus os abençoe, em o seu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.